Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer um pouco da minha visão sobre Bitcoin, o que está acontecendo com esse ativo, certo? Essa é uma pergunta que eu recebo pra caramba. Pô, Ricardo, você gosta, não gosta, investe, não investe, tá? Então aqui eu quero passar um pouco da minha visão, fazer algumas provocações importantes para você que talvez investe e não entende o que está acontecendo por trás desse ativo, tá? Antes de mais nada, se você curte aqui meus conteúdos, é bacana você se inscrever no canal, também curtir esse vídeo, ativar as notificações para fazer sentido aqui eu seguir entregando conteúdo bacana de forma recorrente para vocês, tá bom? Então eu trouxe aqui um material de apoio para nos ajudar. Quem advoga favoravelmente aqui para o Bitcoin normalmente fala o seguinte: pô, Banco Central imprime dinheiro de forma agressiva desde 2008, tá? Desde a crise subprime lá nos Estados Unidos. Isso geraria inflação de forma desenfreada e, consequentemente, perda do poder de compra para a população de forma geral. A gente precisa de uma moeda independente para não ficar dependendo do governo e também não ter essa emissão ilimitada e, consequentemente, perda de valor da moeda. Criptomoeda seria a solução para isso. Então, basicamente, a grosso modo aqui, essa é a tese de quem advoga que num futuro, aí, de repente, o Bitcoin seria uma moeda, tá? Um meio de troca que substituiria o que eles chamam do fiat money, que seria o papel moeda hoje tradicional, normalmente hoje o lastro seria o dólar, tá? Então, na prática, alguns dados que eu acho importante trazer, tá? Na prática, a questão da inflação é algo que não vem acontecendo, tá? Então, a gente pega desde a crise lá de 2008, tá? O Bitcoin, a tese lá do Satoshi Nakamoto lá foi feita em 2009, tá? Então, desde a criação do Bitcoin, a gente vê justamente o oposto aqui, a gente vê um problema diferente nas grandes economias que pegam Estados Unidos, zona do euro. A gente vê uma baixa inflação, que seria o oposto do que quem advoga e a favor do Bitcoin. E também, outro ponto, não corresponde com os dados, tá? É quando a gente olha, por exemplo, que sempre vai haver uma perda no poder de compra de uma moeda. Aqui a gente tem um exemplo aqui da inflação no Japão. Obviamente, Japão é um case mais específico, mas se a gente pega ali desde um pouco antes ali de 1980 até hoje, na verdade, houve um ganho aqui no poder de compra. Quem segurou a moeda lá japonesa ganhou dinheiro, teve um aumento no poder de compra e não uma perda no poder de compra. Então, o argumento de que sempre que você tiver papel moeda emitido por um governo, você sempre vai perder dinheiro, é um argumento que, na verdade, na prática, a gente pode achar dados que, na verdade, não corroboram com essa tese, tá? Um argumento que o pessoal a favor do Bitcoin fala é que existe uma emissão limitada no número de Bitcoins, tá? Ou seja, com essa oferta limitada, logo manteria-se o poder de compra da moeda, que não haveria novas emissões, como, por exemplo, a gente vê hoje na economia atual, que os governos emitem pra caramba novas moedas. Então, um contra-argumento de o quão bom seria isso se eventualmente utilizasse Bitcoin, a criptomoeda, qual que fosse, como meio de troca numa economia, é que se a gente olha para dados históricos, tá? Por exemplo, a gente, para quem lembra um pouco de história, vai lembrar que antes de 1971 a gente vivia no chamado padrão ouro, ou seja, o quanto de dólar poderia ser emitido tinha pegged, tá? Era atrelado ao quanto de ouro existia na economia. Então, a gente já viveu aí um bom tempo na história do mundo com rigidez de oferta de moeda, e a consequência, a gente olha alguns dados, tá? A gente vê que no século XIX ocorreram, 16 eventos de pânico e recessão, como a gente trouxe aqui. Se a gente compara com após o Bretton Woods, tá? Que foi justamente o acordo aí de desatrelar o dólar aí do padrão ouro, tá? De sair do padrão ouro, a gente vê que esse número de recessões diminuiu. A consequência desse movimento foi basicamente uma inflação maior para as economias, mas com consequência de maior estabilidade econômica. Então aqui é um contraponto importante de tentar entender o quão bom seria realmente se eventualmente, o Bitcoin fosse utilizado como meio de troca, com essa rigidez de oferta que, quando a gente olha historicamente, talvez trouxe mais volatilidade para as economias, tá? E aqui outro ponto que eu acho super relevante, quem vai lembrar um pouco da tese do Bitcoin inicial, é que cada um na sua casa teria seu computadorzinho, ia trabalhar e deixava minerando, e aí depois você conseguiria, com esse trabalho aí de mineração, conseguir, enfim, minerar novos Bitcoins e ter um retorno em cima disso. Mas conforme foi aumentando o preço e conforme foi aumentando a tecnologia, esse negócio que inicialmente tinha visão descentralizada, hoje, se você olha quais são os principais mineradores, cara, os mineradores são profissionais, então é super concentrado. Então tem um outro argumento aqui do Bitcoin que é algo descentralizado, é independente, não podemos depender de governo, de tudo mais. Mas quando você olha hoje quem são os principais responsáveis pela mineração, são alguns grupos, tá? Existe uma concentração importante na mineração, ou seja, aquela tese inicial de ser algo totalmente descentralizado, com certeza hoje já não existe. Então também é um contraponto aqui, uma provocação que eu quero trazer aí para justamente ir contra essa questão de ser totalmente descentralizado, ser totalmente independente, tá? Então
trazer também aqui algumas outras provocações para vocês, tá? Na prática, a criptomoeda não conseguiu ser moeda desde a criação, tá? Então, porque basicamente por causa de volatilidade, tá? Não tem como você utilizar um meio de troca que é totalmente volátil, que os preços relativos estão trocando pra caramba de um dia para o outro, porque você perde a referência das coisas, tá? Então esse é o primeiro ponto aqui, que era a ideia inicial, que ainda não conseguimos ver isso desde 2009, então faz bastante tempo que já foi criado aqui essa criptomoeda. Tem um ponto da Tesla também que ganhou bastante repercussão. Pô, Elon Musk e Tesla vai começar a aceitar Bitcoin como pagamento. Assim, ok, parece legal, mas quando você olha o Elon Musk aceitar Bitcoin ou vacas ou, sei lá, soja, é a mesma coisa, o ponto é que está referenciado em dólar, tá? Então aqui, na verdade, a visão aqui, a provocação é a seguinte, cara, ele não está aceitando o Bitcoin, ele está aceitando o equivalente em dólar em Bitcoin, certo? Então aqui acho que é uma diferença super importante, que às vezes causa essa ilusão do pessoal, agora eu posso, estamos utilizando o Bitcoin como um meio de troca. Não, na verdade não, tá? Ele está referenciado, existe um preço em dólar e você compara quantos bitcoins equivalem a esse montante de dólar, e aí você recebe em bitcoins. Então acho que é uma diferenciação bem importante para o pessoal, que eu vejo o pessoal confundindo, tá? Então, outra argumentação, outra provocação que eu quero fazer aqui com questão de utilizar Bitcoin como reserva de valor. Então, quando a gente olha reserva de valor, qual que é a definição? É basicamente tudo que você consegue investir e preservar seu patrimônio e normalmente tem alguma utilidade, tá? Então você pega, assim, fora investimentos. O que é o investimento? Investimento é aquele negócio que tem uma capacidade de gerar caixa, tá? Então, fora essa questão de investimento, existem outros ativos que não geram caixa que a gente pode utilizar como reserva de valor. Aqui a gente traz alguns exemplos: cobre, ouro, vinho, arte, etc. E todos eles têm alguma utilidade, tá? Então, quando você olha aqui, cobre pode ser utilizado para construção, para indústria, ouro, você pode fazer joias, vinho e arte seria algo mais subjetivo, mas te traz algum tipo de prazer, certo? E quando você olha a utilidade do Bitcoin, realmente não existe, certo? Não existe atualmente, talvez para frente poderia existir, a gente ainda não conseguiu ver alguma utilidade. Basicamente, o que a gente vê é que existe uma especulação, uma expectativa de que ele possa ser utilizado como uma moeda no futuro. Ainda não aconteceu. Caso contrário, se ele não conseguir cumprir com essa missão, basicamente o valor justo aqui do Bitcoin seria zero, tá? Então, acho que essa é uma provocação super importante, enfim, que eu queria trazer aqui também desse ponto de reserva de valor, tá? E o outro ponto aqui, talvez um pouco mais agressivo, mas também é outra teoria, tá? Que se o Bitcoin seria um esquema Ponzi, tá? Para quem não sabe o que é esquema Ponzi, basicamente a pirâmide, como é que funciona a pirâmide? A pirâmide pode ser feita com qualquer ativo, tá? Então, basicamente, você utiliza, você tem alguma coisa acontecendo, alguma atividade que você capta recursos e você paga o recurso dos mais antigos com dinheiro dos novos que estão entrando, tá? Então, se você olha algumas características aqui do Bitcoin, a gente poderia fazer alguma análise aqui de que talvez se encaixariam algumas coisas, tá? Por exemplo, aqui, ó, quando eu falo pro pessoal que tem Bitcoin, cara, eu não conheço, assim, ó, 95% deles não sabem nem, talvez, me explicar como é que funciona, sei lá, blockchain, como é que funciona essa questão de mineração, essa questão de que está cada vez mais concentrado. Os caras veem que está subindo o negócio e eles querem entrar nessa história e basicamente o que? Comprar por um preço e esperar que eles vão vender por um preço maior, tá? Então esse é um típico comportamento de um esquema de pirâmide, que é aqueles negócios, indica amigo, traz mais gente, se você indicar X pessoas você ganha mais um prêmio, um negócio assim. Então nesse sentido eu acho que talvez o Bitcoin poderia se encaixar aqui em algumas características que a gente consegue identificar em outros esquemas Ponzi, tá? Em outros esquemas de pirâmide. Não estou dizendo aqui que mas é uma provocação para vocês aí que talvez estão investindo em Bitcoin, certo? Agora eu quero falar um pouco aqui, também em linha com essa questão de esquema Ponzi e tudo mais, que foi o IPO da Coinbase, tá? Um dos maiores intermediadores aqui de operações com criptomoedas, tá? Então, os caras fizeram o IPO recentemente. A gente tem alguns pontos interessantes a gente analisar aqui nesse IPO, tá? Que talvez vão um pouco contra aí, de novo, se o cara realmente está acreditando na tese até dos próprios caras que têm empresa, tá? Então, primeiro ponto, essas ações, foi uma emissão em dólar, tá? Então, primeiro ponto,
se o objetivo do Bitcoin é justamente, pô, vamos descentralizar, vamos eliminar aqui os intermediadores, você olha as próprias ações uma das intermediadoras aqui está sendo cotada em dólar. Na minha visão, faria mais sentido se o negócio fosse cotado em Bitcoin, dado que esse objetivo é justamente eliminar o intermediador. Como é que você está utilizando a moeda aí? É justamente que tem um lastro aí num governo centralizado e tudo mais, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que acho que é um pouco mais sensível também, a IPO da Coinbase foi secundária, tá? Que a IPO é secundária, não houve emissão de novas ações, então basicamente os caras que tinham as ações da empresa entregaram para o mercado, tá? Então o que a gente deu saída para os sócios, tá? Então o sócio na verdade falou, cara, ao invés de eu ser diluído aqui, de eu emitir mais ações e botar o mercado como sócio, não, o que eles fizeram? Ó, o mercado, pega a minha ação, que ó, eu estou saindo, eu estou reduzindo minha exposição. Então, na minha visão, tá? Uma visão daí já pessoal, realmente, se o cara tá comprado muito mais com a tese, obviamente dá um pouco de saída, nada mais natural o cara fazer um cashinho de alguma operação, mas de novo, tá? Aqui foi uma operação secundária e vai um pouco em linha, pô, se o cara acredita tanto assim na operação, porque ele tá reduzindo a exposição, entendeu? Se ele realmente acreditasse na tese, cara, ele estaria aumentando aqui a exposição dele nesse negócio, tá? Então, outro ponto que eu acho, enfim, provocações, tô trazendo aqui provocações para você, certo? Então, eu acho que esse ponto aqui da Coinbase é um ponto interessante, tá? E aí, outro ponto que também me pergunta, às vezes o pessoal confunde, tá? Eu falo, cara, não confunde criptomoeda com moeda digital, tá? Tem um experimento que tá acontecendo lá na China, que é justamente o Yuan digital, tá? Qual que é a diferença? Basicamente, a moeda digital tem conversão 1 para 1 para moeda de um governo, tá? Então, tem um lastro ali da emissão do governo, diferentemente dessas outras criptos aí, por exemplo, que não tem lastro nenhum, tá? Então, aí sim, nesse caso aí do Yuan aí que eu vejo, como os caras têm um controle super grande lá, na população realmente poderia ser, enfim, vejo um potencial bem maior de acontecer justamente essa troca, esse papel de ser um meio de troca na economia sem necessidade de utilizar um intermediador aqui, justamente porque tem aqui uma estabilidade, tem também o lastro por trás dessa moeda, tá? E aí, o que o pessoal pergunta, mas sobe, desce, cai, não cai? Assim, como eu sempre digo, tá? Quando o ativo não gera caixa, é muito difícil você estimar o valor justo daquele negócio, tá? Basicamente uma especulação. Pô, quem acompanha um pouco meus conteúdos sabe, inclusive a gente gravou um vídeo recente aí sobre a diferença entre investir e especular, tá? Então, olhando friamente, tá? Você olha todos esses aumentos de preço, queda de preço de criptomoeda, se encaixam em algumas narrativas que a gente vê em outras crises. Acho que é um tópico super bacana, assim. Até eu poderia gravar um vídeo sobre isso, sobre crises financeiras, é um tópico que eu acho muito bacana. Tento estudar bastante sobre isso, tá? Então você pega, normalmente, esse tipo de bolha, ele está inserido numa narrativa de uma história cativante, ambiente de taxa de juros baixa e também excesso de liquidez, que é o que a gente está vivendo hoje. Você pega a história, sei lá, do Bitcoin, cara, é uma história super bacana. Acho que tem, sim, pontos de verdade na história, como eu falo, pô, o blockchain é uma tecnologia muito bacana. Quando eu olho para algumas outras utilidades, tá, do blockchain, como por exemplo o negócio do Ethereum, que o Vitalik está fazendo lá, que é o fundador do Ethereum, eu realmente vejo um potencial muito bacana. Tem vários desafios ainda operacionais, tá? Mas eu acho muito bacana. Mas é uma história cativante, tá? Você pega a história cativante, sei lá, da crise das .com, por exemplo, era a mesma coisa, tá? Você pega empresas de internet, novo normal, crescimento ilimitado, então sempre tem essa narrativa onde esse tipo de bolha está inserido, tá? Então, o outro ponto que eu acho super interessante analisar, tá? Quem quiser analisar de forma um pouco mais aprofundada, é que aparentemente tem uma correlação importante entre preço de Bitcoin e também enquanto o Fed, tá, o Federal Reserve lá dos Estados Unidos, expande o balanço deles, tá? Como eu falei no início, essa prática do quantitative easing, tá? Que é basicamente comprar, emitir papel moeda, comprar vários ativos na economia, tá? Faz com que esse balanço fique inchado, tá? Então, se a gente olha aqui justamente o preço do Bitcoin com relação ao dólar e também o quanto de ativo tem no balanço do Fed, aparentemente tem uma correlação aí de certa forma que pode ser considerada importante, tá? Você vê ali queda desde o primeiro pico do Bitcoin até um pouco antes dessa expansão aqui do coronavírus, tá? Você vê que existe sim algum
tipo de correlação. Aí pode ser uma correlação espúria, tá? Que é correlação espúria, basicamente que acontece ao acaso, mas enfim, pode ser que tenha também sim alguma coisa a ver com política monetária e política fiscal dos Estados Unidos, tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria trazer para vocês, tá? O objetivo aqui do vídeo era justamente provocar, trazer uma visão diferente que eu vejo aí, pô. Tenho certeza que do lado deve ter os vídeos do YouTube, os caras na praia, ficando milionário com Bitcoin e tudo mais, enfim, assim, não tem nada de errado você especular com uma moeda, com um ativo, sei lá, por mais arriscado que seja, mesmo que não gere caixa e tudo mais, mas é importante você entender o que está acontecendo por trás e não se frustrar, não colocar o dinheiro do seu futuro, por exemplo, num negócio desse que é super instável, super arriscado, tá? Que eu vejo, infelizmente, muita gente fazendo. Então, meu objetivo aqui era justamente trazer uma provocação, talvez, com uma visão diferente, indo contra aí o normal do que o pessoal está sempre falando, tá bom, pessoal? Se gostaram, é bacana vocês também curtirem o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para fazer sentido aqui eu seguir entregando conteúdo bacana. Tem bastante coisa planejada para entregar para vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima.